Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre a importância dos carboidratos, suas características, benefícios, fatos e mitos. Como esse tema é muito amplo, nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, que eu vou cobrir hoje, no nosso Momento Saudável de setembro, nós vamos versar sobre os carboidratos e as fibras. E no próximo mês, no Momento Saudável de outubro, nós vamos falar exclusivamente sobre os açúcares e os seus efeitos na saúde humana. Então, a gente vai trazer muito conteúdo, muita pesquisa e muita dica prática para que vocês possam, depois que acabar a aula, já colocar em ação no jantar de hoje. E agora vamos começar propriamente o nosso conteúdo. Como eu falei, essa aula será dada em duas partes. A primeira parte vai ser nesse mês de setembro, e vamos falar sobre carboidratos e fibras, e a segunda parte vai ser exclusivamente sobre açúcares e o seu impacto na saúde. Davi, tem diferença entre carboidratos e açúcares? Eu pensei que eram sinônimos. Muita atenção, porque nesta aula de hoje nós já vamos esclarecer esse ponto. E gostaria muito que vocês, ao longo desta apresentação, sentissem à vontade de colocar suas perguntas. Perguntas estas que eu devo responder durante esta apresentação, e se não responder, farei isso na próxima aula. Então, podem escrever tanto no Zoom, quem está conectado nesta plataforma, como podem escrever também no YouTube, quem está conectado na outra plataforma. Então, por favor, contribuam, porque as perguntas de vocês são muito importantes e esse tema ele é polêmico e muito relevante. Então, vamos começar. Eu dei aula de biologia durante 10 anos da minha vida e tive muito prazer em contribuir com a formação de muitos alunos e inspirar inúmeros deles para seguirem carreiras na área de saúde e carreiras na área de ciências. Tive a oportunidade de escrever alguns livros e o meu principal, o título é de Biologia Celular e Molecular. Esse livro ele tem uma edição esgotada e data de 1992 e tem um capítulo especificamente sobre carboidratos. Só que a ciência evoluiu muito de lá para cá. Então, eu tive que fazer uma atualização para montar essa aula para vocês. E esses foram os dois principais livros em que eu me baseei para construir a fundamentação teórica desta apresentação. Os Princípios de Bioquímica do Leininger e as Bases Bioquímicas e Fisiológicas da Nutrição, nas diferentes fases da vida, na saúde e na doença. Então, o que é que eu gostaria de começar provocando vocês? Esse artigo científico que foi publicado no European Journal of Clinical Nutrition, que é uma das subdivisões de um grande jornal científico britânico chamado Nature, falando sobre o seguinte: os carboidratos têm propriedades bioquímicas e fisiológicas bem definidas. Eles são substrato para o metabolismo energético, traduzindo, é a principal molécula utilizada pela maioria das nossas células, principalmente pelas nossas hemácias e pelo nosso cérebro, como fonte de energia. Ele atua no controle da saciedade, alguns tipos de carboidratos, na microbiota intestinal, equilibrando a microbiota, aumentando a população de bactérias saudáveis, tem ação imunorreguladora, portanto, melhora o nosso sistema imunológico, influencia na absorção de alguns sais minerais, dentre outras propriedades confirmadas pela pesquisa científica. Aí, em seguida, no mesmo artigo, diz o seguinte: estas propriedades têm implicações sobre a saúde em geral. Por exemplo, implicação no controle do peso, no envelhecimento, no diabetes, nas doenças cardiovasculares, na densidade mineral óssea, no câncer intestinal, atuando positivamente e ajudando a regular estas situações de saúde, dentre outras. Então, com tudo isso, assim, numa introdução, por que as pessoas têm medo dos carboidratos e querem excluí-los da dieta? Fica essa pergunta no ar, que nós vamos responder durante essas duas aulas. Então, vamos primeiro defini-los. Quem são? O que é que significa esse nome carboidrato? Carbo vem de carbono. Hidrato vem de água. Então, é um macronutriente, portanto, faz parte daquelas 3 grandes substâncias que fornecem calorias para o nosso corpo e que são classificados junto com as proteínas e as gorduras dentro dessa categoria pela quantidade que nós necessitamos ingerir durante o dia.
em grande quantidade, diferente dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, que nós precisamos ingerir em pequenas quantidades. Ambos são fundamentais para a nossa biologia, para o nosso metabolismo, para a nossa saúde. São formados fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e esses átomos de hidrogênio e oxigênio estão ligados ao carbono na mesma proporção que eles estão na molécula da água. Vocês lembram que a molécula da água é H2O, certo? Então, para cada átomo de carbono, tem 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, via de regra. Por isso, o nome genérico de carboidratos. O que é que eles têm também em comum? Quando ingeridos e absorvidos, são responsáveis pela liberação da glicose na corrente sanguínea e pelo fornecimento de energia para as células. Isto é uma definição geral, certo? Nós vamos ver as exceções ao longo da apresentação. Vamos agora buscar na natureza como é que eles são produzidos. Quem produz os carboidratos, primariamente, são as plantas, os vegetais, através de um processo chamado de fotossíntese. Então, a fotossíntese necessita da energia solar, daí o nome foto, de luz, e síntese de moléculas orgânicas. Principalmente o carboidrato é a primeira molécula produzida pela fotossíntese, e a partir dela vem todas as outras, que entram na composição do vegetal, que depois é comida pelos animais e entram na cadeia alimentar da ecologia e da nossa biosfera. O que mais que eu preciso, além de energia solar? Eu preciso da matéria-prima. Eu preciso dos elementos que vão compor a estrutura da primeira molécula. Então, eu preciso do carbono, para tanto, a planta retira da atmosfera o CO2. Preciso de água, porque é hidrato de carbono, a primeira molécula, né? Então, ela tira através do sistema radicular, das raízes, no solo. Retira também do solo, junto com a água, os sais minerais, que vão ser agentes reguladores no processo, e aí constrói a molécula de glicose, que tem esta fórmula, C6H12O6. E a partir da molécula de glicose, no processo da fotossíntese, a liberação do oxigênio, graças às plantas, nós temos o oxigênio que funciona para a nossa respiração celular, para a nossa vida, e as moléculas seguintes são produzidas a partir dessa molécula primária, que é a glicose, produzida na fotossíntese. Então, todos os outros nutrientes vêm depois da glicose, vêm depois do carboidrato. Então, depois dele vêm as vitaminas, vêm os aminoácidos, que vão formar as proteínas, vêm os ácidos nucleicos, que vão formar toda a estrutura de controle genético da planta e dos seres vivos, e também os fitonutrientes, que são aquelas substâncias que dão as cores às plantas e que são extremamente saudáveis para a nossa alimentação. Agora, entrando na anatomia da folha, nós vamos ver agora aqui à esquerda, observado na microscopia eletrônica, a célula vegetal. Então, vocês estão vendo aí o esqueleto da célula vegetal, desenhado, separando umas células da outra na folha, certo? Essa aqui é a estrutura de uma folha observada no microscópio. E vocês estão vendo aí essas estruturas em cor verde, que são os cloroplastos. Então, aqui nós estamos do lado direito da imagem, vendo o cloroplasto, que é a organela, como se fosse equivalente à mitocôndria, em termos de tamanho, mas de função completamente distinta, certo? Os cloroplastos, eles são responsáveis pela fotossíntese e as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Estou só falando aqui para vocês entenderem um pouquinho de biologia celular para poder a gente continuar a explicação. E dentro dos cloroplastos tem esses disquinhos. E esses discos, eles é onde ocorre o processo da fotossíntese. Eles são chamados de tilacoides, e dentro desses tilacoides tem a molécula de clorofila. A famosa molécula de clorofila que dá a cor verde das plantas. E essa molécula de clorofila, se vocês observarem aqui à direita, no centro da estrutura da molécula tem um átomo de magnésio. Então, aqui é uma das principais fontes de magnésio para a nossa alimentação. Quanto mais a gente tiver uma alimentação rica em plantas, maior a quantidade de magnésio nós vamos ingerir, e o magnésio é muito importante para a nossa saúde, e uma das principais funções do magnésio é ativar a vitamina D e trabalhar junto com ela para facilitar a absorção e a fixação do cálcio nas diversas células que precisam desse mineral, que é o mais abundante mineral do nosso corpo. Aqui é só uma curiosidade, tá? Então, vamos resumir. A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas fabricam o primeiro carboidrato, que é a glicose. Agora, vamos para a classificação dos carboidratos. Eles são classificados de acordo com a sua
capacidade de polimerização, ou seja, de juntar um carboidrato no outro e montar os carboidratos do mais simples ao mais complexo. Então, primeiro tem os monossacarídeos, que tem uma única molécula. Depois tem os oligosacarídeos, que vocês estão vendo aqui, que tem de 2 a 10 unidades desses monossacarídeos. E depois temos aqui os polissacarídeos, que tem mais de 10 unidades de monossacarídeos. Então, a gente tem que pensar nos monossacarídeos para entender o resto. Quem são os monossacarídeos? Assim, de uma maneira geral, eles são divididos entre aqueles açúcares que têm 5 átomos de carbono na molécula, que são chamados de pentoses, e as pentoses mais conhecidas são a ribose, que entra na molécula do RNA, e a desoxirribose, que entra na molécula do DNA, na composição dos ácidos nucleicos, que controla o funcionamento da célula a partir do núcleo. Agora, as hexoses é que são as mais importantes do ponto de vista nutricional, e que vai ser o foco da nossa aula. As hexoses, pelo que o nome está dizendo, ose é terminação de açúcar. Hexo significa 6 unidades de carbonos. Então, as pentoses têm 5 carbonos na molécula e as hexoses têm 6 carbonos. Quais são as hexoses mais importantes? A glicose, que a gente já está falando nela, a frutose, que é o açúcar típico das frutas, e a galactose, que a gente não encontra livre na natureza. Ele faz parte de um outro tipo de açúcar, que são os disacarídeos, que nós vamos olhar aqui agora a seguir, que já fazem parte desse grupo, chamado de oligosacarídeos. Então, mono, o nome está dizendo que é unidade. Oligo significa poucas unidades. Poli significa várias unidades. Quais são os 3 disacarídeos mais conhecidos e mais importantes? A sacarose, que é o açúcar branco que nós utilizamos em casa para adicionar os alimentos. A lactose, que é o açúcar, o nome já está dizendo, derivado do leite. E a maltose, que é um disacarídeo que surge a partir da digestão parcial do amido, que é o principal polissacarídeo de reserva dos vegetais. Então, eu quero agora que vocês me acompanhem, porque eu vou mostrar muitas imagens e vai ficar muito mais didático de vocês entenderem essa classificação, que aqui parece uma aula de bioquímica, né? Mas fiquem calmos, vai dar tudo certo, vocês vão entender completamente essa aula. Vamos aqui só para fechar a classificação dos polissacarídeos. Quais são eles os principais? Amido, que é o açúcar de reserva de glicose, é como as plantas armazenam glicose nas suas células, principalmente nas sementes e nos tubérculos, nas raízes. O glicogênio, que é a forma com que os animais armazenam glicose no corpo, principalmente no fígado e nos músculos. A celulose, que vocês também já ouviram falar, que é presente na estrutura da parede celular dos vegetais e que nós podemos ver a sua estrutura no papel e nos derivados da madeira. E a quitina, que é um polissacarídeo característico da carapaça de alguns artrópodes. Eu gostaria de esclarecer um ponto importante, tanto para essa aula de hoje quanto para a nossa próxima, a respeito dos açúcares e dos carboidratos. Todos os açúcares são carboidratos. Nem todos os carboidratos são açúcares. Repito, todos os açúcares são carboidratos, mas nem todos os carboidratos são açúcares. Davi, então, qual é a definição de açúcares? São todos os monossacarídeos, portanto, a glicose, a frutose, a galactose, e os disacarídeos, a sacarose, a lactose e a maltose, presentes em um alimento que você tem capacidade de digerir, absorver e metabolizar, eles são pertencentes a esse grupo chamado de açúcares. Todos os outros carboidratos que têm mais de 3 unidades de monossacarídeos, portanto, os demais oligo e polissacarídeos, são carboidratos, mas não são considerados açúcares. Então, os açúcares são aqueles menores, mais simples, que têm 1 ou 2 unidades de monossacarídeos. Gravem esta informação. Vamos agora mostrar para vocês o contexto. Onde é que nós vamos encontrar esses carboidratos? Então, o primeiro de todos, o mais abundante na natureza, é a glicose. E nós estamos vendo aqui o interior de um vaso sanguíneo. Estamos aqui vendo a glicose circulando juntamente com as hemácias no plasma, levando essa glicose
do ponto onde ela foi absorvida no intestino para o ponto onde ela vai ser utilizada nas diversas células do nosso corpo, principalmente onde a sua demanda é muito grande, que é o cérebro e os músculos. Segundo monossacarídeo, a frutose. Tipicamente, um açúcar presente nas frutas e que, quando ela está presente nas frutas e comida as frutas juntamente com as fibras e os fitonutrientes e os outros nutrientes importantes que a gente obtém das frutas, ela tem um efeito no nosso corpo. O problema ocorre com a frutose quando você retira da sua fonte natural, isola e coloca em refrigerantes, e coloca em xaropes, e coloca em sucos industrializados. Aí isso traz muito risco para a saúde, nós vamos falar sobre esse assunto na parte 2, na nossa aula no Momento Saudável de outubro. Vocês não perdem por esperar. Agora vamos falar da sacarose. Vocês reconhecem essas 3 fontes naturais, da esquerda para a direita: cana-de-açúcar, beterraba e abacaxi. São as 3 principais fontes na natureza. Que açúcar é esse, Davi? É um disacarídeo. Se vocês observarem, ele é resultante da união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose. Exatamente as 2 moléculas que eu acabei de mostrar para vocês. E é o açúcar branco, refinado, que é utilizado na culinária e excessivamente consumido, infelizmente. E quando é consumido em excesso, pode trazer diversos prejuízos para a saúde. Vamos falar agora de um outro disacarídeo muito conhecido e vamos fazer alguns comentários já aqui importantes. Lactose, o açúcar presente no leite. Um dos leites que tem maior concentração de lactose, meus amigos, é o leite materno. O que é que ocorre quando você pega e fermenta a lactose, o açúcar do leite? Quando você coloca na presença de bactérias, como, por exemplo, as bactérias do gênero Lactobacillus e Streptococcus. De um mês para cá, nós estamos desenvolvendo na nossa residência o hábito de fabricar o nosso próprio iogurte. Então, a gente vê esse processo acontecendo na cozinha. Você tem o leite, o mais integral possível, e dentro do leite tem esse açúcar, que é a lactose, e aí você coloca o leite para ferver, depois deixa ele esfriar um pouco, ainda na temperatura morna, você inocula uma amostra de iogurte natural, previamente selecionado, ou uma muda do iogurte que você já fez anteriormente, e aí cobre com um pano, coloca dentro do forno e deixa descansar. O que é que vai acontecer? As bactérias vão atuar sobre a lactose do leite, utilizá-la como fonte de energia e transformar em ácido lático. Esse ácido lático ele vai baixar o pH do leite e vai coagular as proteínas. E essas proteínas coaguladas podem ser utilizadas posteriormente para transformar em vários produtos beneficiados a partir do leite. O que nós estamos descrevendo aqui é o iogurte, mas também pode ser feito o queijo e outros derivados. Davi, e o que é que ocorre com algumas pessoas que não conseguem metabolizar direito esse açúcar, a lactose? Ou seja, pessoas que têm dificuldade de digerir a lactose. Eu quero que vocês olhem para esse slide que ele vai esclarecer esse assunto. Do lado esquerdo, nós estamos vendo a digestão normal da lactose, certo? Nós estamos vendo aqui a lactose entrando no sistema digestório. Estamos vendo as enzimas do suco intestinal atuando sobre o açúcar do leite. Essa enzima chama-se lactase, a terminação ase é específica de enzima. E quando quebra a lactose, você transforma em glicose e galactose. Esse não vem da seta, saindo de dentro do intestino e entrando no corpo. Portanto, aconteceu o processo de absorção. Vamos ver aqui agora do lado direito. O cidadão bebeu leite, numa quantidade acima do que deveria, vamos imaginar, que muitas pessoas tomam um café pingado e não sentem, mas quando tomam um copo de leite, já podem apresentar esse desafio. Qual é o desafio? Ou não produz lactase, ou tem lactase em quantidade insuficiente no seu suco digestivo. E sem essa enzima, o que vai acontecer é que não haverá digestão do açúcar do leite e ele seguirá pelo intestino até o intestino grosso e quando chegar lá vai sofrer fermentação bacteriana e vai produzir uma quantidade excessiva de ácidos e de gases.
e isso vai provocar distúrbios intestinais, que é típico de uma situação chamada de intolerância à lactose. E esse é um desafio no nosso país. Vejam essas duas notícias, da Exame e do G1. Cerca de 40% da população do país tem algum grau de intolerância à lactose. E essa intolerância pode atingir até 70% dos adultos brasileiros. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito delicada, e a Herbalife, pensando nisso, desenvolveu um produto que foi lançado no nosso país, desenvolvido nos laboratórios certificados da Herbalife no nosso país e lançado no ano de 2017. E nós temos essa alternativa saudável ao leite de vaca para que as pessoas possam degustar e usufruir dos benefícios nutricionais. É o nosso Nutrev. Fazendo uma comparação com o leite semidesnatado e com outras bebidas de soja, o nosso Nutrev tem alguns diferenciais. Ele tem 15% a mais de proteína 100% vegetal, menos 70% de gordura, fibra 100% pré-biótica, vocês sabem que não existe fibra no leite de vaca, por exemplo, 0% de colesterol, 7 vitaminas e 6 minerais selecionados, sem lactose, sem glúten e sem açúcar adicionado, que agora vocês já entendem o significado. Certo? Por exemplo, não foi adicionado aqui açúcar branco, não foi adicionado sacarose na formulação desse produto. E esse produto pode ser utilizado para inúmeras possibilidades gastronômicas. Você pode conversar com o seu consultor para obter receitas de como preparar pães, como preparar pizzas, como preparar waffles, como preparar inúmeras opções gostosas, saudáveis, equilibradas nutricionalmente, utilizando esse produto. Agora, aqui eu queria chamar a atenção para a importância de substituir o leite de vaca pelo Nutrev na preparação do seu shake. Se você observar nesse gráfico destacado, quando você prepara com leite semidesnatado e compara com a preparação com o Nutrev, você vai ter um pouco mais de proteína quando prepara com o Nutrev, mais ou menos a mesma caloria, mais ou menos a mesma quantidade de vitaminas e minerais, mas vamos ter aqui o dobro de fibra. Porque no primeiro caso, a fibra foi proveniente somente do nosso shake, 0 do leite de vaca. Aqui, na segunda opção, quando você usa o Nutrev, você tem a mesma quantidade de fibra que tem no shake, tem no Nutrev. 3 gramas de fibra, principalmente a fibra inulina, que é um pré-biótico fantástico para nutrir as nossas bactérias intestinais. Agora vamos continuar. Temos aqui o amido, que é o primeiro exemplo e o mais abundante dos polissacarídeos na nossa alimentação. Vocês estão vendo aí a plantação de trigo como referência. E aqui é a molécula do amido, né? Que são várias moléculas de glicose ligadas entre si. O amido é transformado na farinha e em diversas outras substâncias que nós utilizamos. Mais adiante eu vou mostrar algumas outras fontes de amido. O amido eu falei que é exclusivo do reino vegetal, como o glicogênio é exclusivo do reino animal. Então nós temos aqui o glicogênio sendo estocado sobretudo no fígado. Ele também é estocado no músculo, só que o fígado tem a capacidade de armazenar e depois devolver. O músculo só recebe do sangue para dentro dele e não devolve mais. Então, é o fígado que regula a taxa de açúcar no nosso sangue, graças ao trabalho de um poderoso hormônio chamado insulina, que nós vamos falar sobre esse hormônio na nossa próxima aula. Então, esse glicogênio é a maneira como o nosso corpo armazena milhares e milhares e milhares de moléculas de glicose para, se a gente passar muito tempo entre uma refeição e outra, e a taxa de açúcar no nosso sangue cair, o fígado responde à ação de controle de hormônios para que esse açúcar volte a ser devolvido para o sangue. Então, existem hormônios que tiram o açúcar do sangue e botam dentro do fígado, armazenado sob a forma de glicogênio, e existem hormônios que degradam o glicogênio e devolvem o açúcar para a corrente sanguínea, de maneira que essa concentração de açúcar fique estabilizada. Então, esse processo é muito interessante e ocorre todos os dias no nosso corpo. Aqui agora um outro exemplo de polissacarídeo, a celulose. Aqui agora nós já estamos falando de polissacarídeo estrutural, certo? Aqueles outros são polissacarídeos de reserva energética, que podem ser usados com essa finalidade. Aqui agora é para estrutura. Nós estamos falando aqui agora
da intimidade do esqueleto da célula vegetal, certo? Que é feito basicamente desse polissacarídeo. Tem outros polissacarídeos, mas esse é o mais abundante, a celulose. E temos também a quitina, e eu botei aqui a imagem desse caranguejo gaiato para vocês gravarem, que a quitina é um polissacarídeo estrutural e que faz parte da carapaça do exoesqueleto desse grupo de animais que precisa dessa estrutura porque não tem esqueleto interno para se proteger e para se locomover. Agora, quero falar de algumas curiosidades. Aqui nós estamos vendo um gado pastando na natureza. E vocês estão vendo aí um animal comendo diretamente a biomassa vegetal. Vocês sabem que nessa biomassa vegetal existe a celulose. E que a celulose, esse animal não tem capacidade de digerir, certo? Os animais não têm enzima para quebrar a molécula de celulose. Do mesmo jeito que a gente não pode comer fontes de celulose e querer se nutrir a partir da celulose, certo? A gente querer comer papel e aproveitar o papel como fonte nutricional de glicose. Não há essa possibilidade, porque nos nossos sucos digestórios, nossos sucos do nosso sistema digestório, não tem enzima celulase para quebrar essa molécula. Mas o que acontece nos animais ruminantes? Observem. Eles têm uma microbiota em um dos compartimentos do seu estômago poligástrico, chamado rumen, onde ocorre um processo de fermentação bacteriana e essa celulose é quebrada por essas bactérias e transformada em várias outras moléculas importantes para a nutrição do animal. Então, dessa maneira, o animal consegue se beneficiar e transforma esse capim com uma proteína de baixo valor biológico em uma proteína de alto valor biológico, graças à ação dessas bactérias. Então, as próprias bactérias depois são usadas como fonte de alimentação e ocorre uma relação de simbiose. O ambiente interno do rumen desses animais faz um ambiente para que essas bactérias possam viver, se alimentar e se reproduzir, e, ao mesmo tempo, essas bactérias servem como alimento para esses animais, transformando esse capim em moléculas essenciais, como ácidos graxos e aminoácidos, e de maneira que isso depois vira carne e vira leite. Agora, um outro exemplo curioso aqui no mundo da natureza. Vocês estão vendo aqui à esquerda um camaleão, e estão vendo aqui à direita um sapo. E tem gente fazendo careta aqui agora, olhando para essa imagem. Eu quero dizer para vocês que eles olham para a gente e fazem careta, vendo a gente comendo um pedaço de pizza, provavelmente. A pizza não faz parte da alimentação e da dieta do camaleão e do sapo, mas os insetos diariamente. E o que é que os insetos têm em comum com os caranguejos? Tem um exoesqueleto extremamente rígido, com um polissacarídeo que a gente não tem capacidade de digerir, chamado quitina. Mas eles têm, no suco digestivo deles, a enzima que quebra esse polissacarídeo, esse carboidrato estrutural do exoesqueleto do inseto, e eles podem, portanto, utilizar esses animais como fonte nutricional. Agora vamos entrar, propriamente dito, no conteúdo do que interessa para a nutrição humana. Como é que os carboidratos estão presentes em nossa alimentação? Gravem essa informação. 60% dos carboidratos ingeridos pela população brasileira é o amido. 30% é a sacarose, o açúcar branco, e 10% é a lactose, o açúcar do leite. Há uma tendência crescente da diminuição da lactose na alimentação da população brasileira devido a uma estatística elevada de pessoas com intolerância à lactose. Então, estão buscando alternativas, certo? E quais são as principais fontes de amido na nossa alimentação? Vocês estão vendo aí as mais abundantes. Da esquerda para a direita e de cima para baixo. O arroz, o inhame, a macaxeira, o milho, o trigo, a batata e os feijões. Davi, eu devo comer isso aqui ou devo tirar da minha alimentação? A resposta é equilíbrio, bom senso. Inclua dentro de um programa de estilo de vida ativo e saudável que você não vai precisar fazer dietas restritivas. Não vai precisar se privar de comer nenhum tipo de nutriente, nenhum tipo de alimento. E olhem para os alimentos, como prazer de comer, como cultura, como socialização,
como as diversas dimensões outras que vão além da nutrição, e também como saúde, fonte de saúde. Então, você não precisa deixar de comer nenhum alimento para você ter saúde, controlar sua boa forma, controlar seu peso e viver longamente. Por que é importante que vocês gravem essas duas observações curiosas sobre o arroz e o feijão? A primeira observação, que eu já mencionei em outras aulas minhas sobre proteínas. A combinação do arroz com feijão é uma combinação que, ao longo do desenvolvimento da cultura humana, foi teste empírico, mas eles terminaram chegando a uma combinação que forma uma proteína completa. Como assim, Davi? Aqui na tabela à esquerda, vocês estão vendo os aminoácidos essenciais, aqueles que nós não produzimos no nosso corpo e que necessitamos obrigatoriamente que venha da dieta, que venha da alimentação. Se você come só o feijão sem o arroz, você vai ter deficiência em metionina e triptofano, que são dois aminoácidos que são ricos no arroz. E se você comer só o arroz, você vai ter deficiência em lisina e isoleucina, que são ricos no feijão. Então, quando você come o baião de dois, você cria uma combinação perfeita de proteína. E é isso que, em grande parte, sustenta a população de renda mais baixa. Só que a combinação do arroz com feijão vai além das proteínas, dos aminoácidos. É uma ótima combinação diária para você ter fonte de fibras solúveis, que o feijão é um exemplo típico, e fibras insolúveis, que o arroz também é um exemplo rico nesse tipo de fibra. E você vai ter muitos benefícios que são derivados do consumo das fibras. Então, como é que eu posso fazer a classificação da qualidade nutricional dos carboidratos para que eu possa, a partir dessa informação, fazer uma melhor seleção e ter mais benefícios? Então, aqui estão os melhores à esquerda e os piores à direita. Quais são os critérios? Se vocês observarem nas palavras que estão embaixo, no rodapé do slide, vocês vão poder me acompanhar e concluir. Então, aqui, nos melhores, alto teor de fibra, baixa concentração de amido, baixa concentração de açúcar e baixo índice glicêmico. Eu vou falar sobre índice glicêmico no próximo capítulo, certo? Na aula de outubro. Aqui nos carboidratos razoáveis, você tem ainda uma boa quantidade de fibra, mas aí já tem muito amido, uma moderada quantidade de açúcar e um índice glicêmico intermediário, médio. E os piores carboidratos, aqueles que você deve não excluir, mas comer em menor quantidade e menor frequência, em ocasiões especiais. São aqueles que têm baixa fibra, alta concentração de amido, muito açúcar e elevado índice glicêmico. Então, se vocês puderem capturar essa imagem é muito valiosa, porque ela contém informações embasadas cientificamente que vão ajudar vocês a fazerem melhores escolhas alimentares quando vocês forem selecionar as fontes de carboidratos. Vamos agora para a conclusão da nossa apresentação, falar sobre as fibras. Então, quero já dizer para vocês que as fibras são carboidratos, ok? Não são açúcares, porque os açúcares são os mono e os disacarídeos. O açúcar é a glicose e a sacarose, a lactose, como nós já falamos, a frutose. Mas a fibra é carboidrato que não é açúcar, e um carboidrato especial, presente na parede celular dos vegetais, não digerido pelos sucos digestivos humanos, chegam no intestino praticamente intacto, onde vão desempenhar funções diferentes dependendo da sua estrutura, solúveis e insolúveis. Todavia, quando as fibras solúveis chegam no intestino grosso, aí elas vão sofrer um processo de fermentação bacteriana. A microbiota intestinal vai trabalhar em cima dessas fibras e produzir substâncias importantes para a nossa saúde. Então, aqui de uma maneira bem resumida, as fibras solúveis são aquelas que absorvem água, formam um gel e são encontradas em leguminosas, em aveias, em frutos oleaginosos, como as castanhas, as nozes, e nos frutos vermelhos, como os mirtilos, as framboesas, o morango, as amoras e etc. Exemplos de fibras solúveis: inulina, pectina e goma guar. Quais são as funções? Melhora a nossa saciedade, melhora o funcionamento intestinal,
reduz a absorção excessiva de carboidratos e gordura que você, porventura, tenha ingerido na sua alimentação e atuam como prebióticos. Quando chegar no intestino grosso, as fibras solúveis vão ser fermentadas pelas bactérias e produzir os famosos ácidos graxos de cadeia curta, que eu falarei já já sobre eles. Já as fibras insolúveis são aquelas que não absorvem água, são encontradas especialmente nos grãos integrais, como o arroz e o trigo, bem como nas hortaliças e nas folhas. Exemplos: celulose, hemicelulose e lignina. Funções: aumentar o volume das fezes, melhorar o movimento peristáltico, portanto, ajuda na constipação, melhora as situações de prisão de ventre, quelam substâncias tóxicas, agarram, sequestram toxinas da nossa alimentação e reduzem a incidência de câncer de colo. Isso, portanto, é muito importante que a gente tenha um equilíbrio na ingestão desses dois grupos de fibras. Então, meus amigos, eu quero inspirar vocês com o que nós praticamos no cotidiano, na nossa residência. A gente aprendeu, a partir de muito estudo e muita prática, a fazer mudanças estratégicas na nossa alimentação. E todos os dias a gente tem aqui ingestão de pelo menos uns 3 a 5 tipos de frutas e pelo menos uns 5 a 10 tipos de vegetais. E dessa maneira a gente obtém todos os benefícios que são exclusivos das plantas, que são as fibras, que são os fitonutrientes, e muita vitamina e muito mineral. Agora, tem um estudo que foi feito na nossa população, chamado Estudo SIM Brasil, Saúde Intestinal da Mulher. E eles observaram que tem um drama acontecendo, principalmente com as mulheres brasileiras, afetando a sua qualidade de vida, humor, concentração e até a sexualidade. Então, como o intestino é um importante catalisador emocional, que muitos neurotransmissores são produzidos pelos neurônios do intestino, há uma modulação do comportamento psicológico e emocional a partir do mau funcionamento do intestino. É muito interessante e muito recente esse tipo de abordagem. Então, uma melhor compreensão da interação entre o intestino e o cérebro deve ajudar no manejo dos sintomas gastrointestinais para melhorar a qualidade de vida das mulheres e dos homens também. Certo? Só que esse estudo foi feito especificamente com uma população de mulheres brasileiras. Então, olha só o que está acontecendo com a deficiência do consumo de fibras. 62% na piora da qualidade de vida, 88% na dificuldade de concentração no trabalho, 79% piora na vida sexual, 67% das mulheres brasileiras sofrem problemas intestinais devido à falta de fibra ou consumo insuficiente, e 89% tem alterações de humor, pelo que eu acabei de explicar. Aqui eu fiz um resumo de como é que as fibras, quando chegam no intestino, as fibras alimentares, vamos de baixo para cima, tá? De baixo para cima e da esquerda para a direita. A microbiota intestinal, as bactérias, os fungos que estão lá dentro do nosso intestino, vão pegar essa fibra e vão fermentar. No que fermenta, vai produzir uma quantidade muito grande de ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos, principalmente o acetato, o propionato e o butirato, vão fazer com que o pH do nosso intestino fique ácido. Isso já inibe o desenvolvimento das bactérias patogênicas, as bactérias ruins, nocivas, e cria um equilíbrio na nossa microbiota, que é altamente favorável à nossa saúde e ao nosso bem-estar, até emocional. Então, esses ácidos graxos têm essa ação dentro do intestino, tem uma ação na mucosa de absorção, nesses enterócitos que vocês estão vendo aí, com as vilosidades voltadas para baixo, as microvilosidades. Eles servem de fonte de energia para as células de absorção do intestino, e quando chega dentro do corpo, eles vão ter efeitos sistêmicos no coração, no cérebro, no nosso fígado, na nossa imunidade, em vários lugares do corpo. É impressionante isso. Como é que você, comendo uma maçã, mastigando a maçã, lavando a maçã e comendo com casca e tudo, você vai ter esses benefícios todos. Ou tomando um suplemento. Então, aqui eu quero concluir falando sobre esse estudo, que também foi publicado nesse jornal, que lá no começo eu falei de uma outra publicação que foi feita nele sobre os carboidratos, agora aqui foi especificamente sobre fibras. Estudos antropológicos evidenciam que a nossa dieta ancestral, olha que coisa interessante, pessoal, incluía consistentemente uma gama diversificada de plantas e contribuía regularmente, muitas vezes,
para uma ingestão diária de mais de 100 gramas de fibra alimentar por dia. E o que é que diz a Organização Mundial da Saúde e a Anvisa hoje sobre esse assunto? Eles recomendam que, no mínimo, a ingestão seja entre 25 e 35 gramas de fibra por dia. O que significa, na prática, o consumo diário de 4 a 5 porções de legumes e vegetais e 3 a 4 porções de frutas, além dos grãos e cereais integrais. Só que as pesquisas evidenciam que uma quantidade significativa da população, que é quase 70% da população, devido ao mau hábito alimentar e não usar suplementação, eles têm essa deficiência. Por isso, essas instituições globais e nacional recomendam a suplementação da nossa alimentação tradicional com suplementos de fibras. E aqui eu fiz uma coletânea dos nossos produtos ricos em fibras alimentares, para que vocês possam conhecer. Nós temos aqui substitutos parciais de refeições à esquerda, temos o nosso shake, sabor baunilha, temos a nossa Nutri-Soap, que é o nosso shake salgado, temos a nossa sopa instantânea e temos o nosso Nutrev. Esses aqui são utilizados como substitutos parciais de refeições ou lanches. Mas temos também aqui à direita os suplementos, que temos o Fiber Bond, temos o Fiber Powder e temos os dois produtos de fibra líquida, concentrada, que é o Fiber Concentrate sabor uva ou sabor manga. Então, aqui você tem a versatilidade e diversas opções para você poder compor a sua alimentação, primeiro, que venha da alimentação dos vegetais, a principal fonte das fibras, mas que você suplemente de forma estratégica, usufrua dos benefícios, quando você utiliza os suplementos de fibras. E aqui, agora, é publicidade da nossa próxima aula. Dá uma olhada nessa imagem de um artigo científico que eu li do Scientific American do ano de 2013. Olha para a esquerda, tu está vendo aqui o hambúrguer, está vendo o queijo, está vendo o bacon. E à direita tu estás vendo um sanduíche, sem nada, só o pão. E aí a pergunta, qual deles faz você engordar? Se a gente olhar aqui para a esquerda, nós vamos ver que tem uma quantidade muito grande de calorias, quando comparado com a opção da direita. Só que a da direita tem uma quantidade enorme de carboidratos que você não tem aqui à esquerda. E aqui à esquerda você tem uma quantidade grande de gordura e proteína. Eu quero dizer para vocês que as calorias não são iguais. Elas têm efeitos distintos de acordo com a composição nutricional. E nós vamos conversar sobre isso na nossa próxima aula. Então, eu quero agora deixá-los com algumas recomendações para o nosso próximo encontro em outubro. A primeira recomendação é que vocês assistam, de preferência com a família, e se tiverem crianças, assistam com as crianças, com os filhos de vocês, esse documentário de utilidade pública. Esse aqui é o site, que vocês estão vendo aqui no rodapé do slide, muitoalemdopeso.com.br, feito por médicos e nutricionistas brasileiros, corajosos, ousados, comprometidos com a qualidade de vida e a saúde da nossa população. Vale o tempo de vocês. E vocês vão ter muito conteúdo para entender o que eu vou falar na próxima aula. E mais uma dica. Se vocês têm domínio do inglês, não tem tradução ainda para o que eu vou mostrar, ok? Eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre a atividade desse grande cientista, grande médico, professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco, pediatra e especializado em endocrinologia, neuroendocrinologia e obesidade infantil, e ele tem um vídeo que foi publicado a partir de uma aula que ele deu no ano de 2009, e esse vídeo pode ser assistido no YouTube, é de propriedade da televisão da Universidade da Califórnia, e o título do vídeo é esse, Açúcar, a Verdade Amarga. Você vai procurar pelo título em inglês. E aí, quando você tiver a oportunidade de assistir, você vai ficar impressionado. Mais de 14 milhões de visualizações no canal da Universidade da Califórnia a partir dessa aula. Aula importantíssima. E esse vai ser o tema do nosso próximo encontro. Doce veneno, o lado obscuro do açúcar. Para mim, é sempre um prazer encontrar vocês aqui online, poder conectar o Brasil todo e
outros países assistindo a nossa aula. Essa aula está gravada, nós vamos editá-la e vamos publicar no nosso canal no YouTube. Então, se vocês conhecem pessoas que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, vão ter a oportunidade. Logo daqui a 1, 2 dias, nós estaremos disponibilizando o link para que vocês, inclusive, possam assistir de novo e recapitular aqui algum fator, algum tema, alguma dúvida. E quanto às questões que vocês anotaram aí no Zoom e no YouTube, está tudo registrado pela nossa equipe. Nós vamos ler essas questões, vamos ver aquelas que não foram respondidas e vamos construir parte da nossa aula do mês de outubro para atender a essas perguntas que vocês fizeram. Então, aqui eu gostaria de me despedir e dizer para vocês que sejam muito bem-vindos a esse nosso mundo de vida ativa e saudável. Façam parte dessa missão. Sejam muito bem-vindos à Herbalife. Uma boa noite a todos.